Bom dia mais uma vez, pessoal do primeiro ano. Vamos para a segunda videoaula de hoje, dia 10 de junho. Chegando dia dos namorados, quem tem, quem não tem, arrume. Se apegue com o seu livro, que é o melhor que você faz, ok? Então bora estudar. Eu aqui, vocês aí, nesse período de pandemia, tá? E a gente vai dar continuidade à primeira aula que a gente estudou ontem, tá? Relacionada ao meio intracelular. Eu já tinha falado aqui da questão do trabalho que foi passado para ser somado com o teste. A maioria que fez o teste, né, primeiro ano é uma turma muito boa, então não tem o que falar não. A maioria se deu bem aí. Só não se dá bem quem não está afim de se dar bem. Então, a maioria está ok, quem fez o teste, né? E tem a nota aí do trabalho. Quem me entregou, tô corrigindo, tá? E em breve vocês vão receber. Então, até hoje, que é dia 10, esse trabalho que foi passado há tempos atrás, ele pode ser recebido, tá? Que eu tenho que fechar e tenho que mandar o nome de quem mandou e quem não mandou, enfim, para a coordenação ligar e deixar o pai ciente já que foi passado como deveria ser feito o trabalho. Deixando de mais delongas, vamos começar a nossa brincadeira de estudar. E só para a gente relembrar, ontem a gente falou do meio intracelular, e quando a gente fala de meio intracelular da célula eucariótica, né, a gente vai ver que essa célula ela contém um material que preenche espaço entre a membrana e o núcleo. E aí a gente conheceu ele sendo chamado de citoplasma. Notem que quando a gente começou a falar de célula, a primeira coisa a gente falou do histórico da descoberta dela, depois a gente falou da membrana, funções da membrana, especializações da membrana, transporte, né, que ocorreu entre ela, ativo, passivo, enfim, e chegamos ao citoplasma. Então é aí onde ocorre o maior número de reações dentro da célula. É aí que ele vai quebrar, vai armazenar, vai utilizar, vai englobar, não é? Então todos os fatores relacionados vão acontecer aí para que a célula tenha o seu ciclo de vida, tá? Então eu diria que essas organelas que estarão no citoplasma, eles vão fazer cada um papel específico para a manutenção da célula. E aí a gente viu que esse citoplasma, ele poderia se apresentar de duas maneiras, ou de uma maneira de sol ou de uma maneira de gel. Então, essa forma que ele tem de mudar o seu aspecto, ora sol, ora gel, ou seja, ora mais líquido, ora mais viscoso, faz com que provoque ondas, né? E essas ondas na célula a gente chamou de ciclose, que é um movimento que ocorre no interior dela com esse material citoplasmático. A gente viu que temos o ectoplasma, tá? Que ele é mais externo, o ectoplasma ele é até mais viscoso, e o endoplasma, que é o endoplasma. Né? O ectoplasma é mais viscoso e mais periférico que o endoplasma, já que o endoplasma ele vai estar mais interno, vamos dizer assim. E aí a gente viu que o citoplasma das células eucarióticas, coisa que isso não se tem nas bactérias, a gente vai aqui corrigir aquelas questões que ficaram ontem, tá? E eu creio aí que todo mundo vai acertar, porque ficou bem sintetizado sobre aquilo. A gente viu que há citoesqueleto. Só para a gente lembrar, não é? Quando a gente chamou de tixotropismo, é justamente a capacidade desses movimentos celulares ocorrerem devido ao fenômeno que, ora, ele está sol, ora, ele está gel. Ora, ele está mais líquido, ora, ele está mais gel. Ora, ele vai estar mais gel, ora, ele vai estar mais líquido, que é o sol. Então, vice-versa. Então, a gente chamou esse nome tixotropismo. Só para lembrar isso aí, falamos de citoesqueleto. Esse citoesqueleto ele é formado basicamente por proteína, vamos dizer assim. A gente tem aqui microtúbulos, né? Filamentos intermediários que vão se formar, formando, lembrando uma rede, vamos dizer assim, e dando uma formação a esse citoplasma. Então, outra característica é que esses filamentos de proteína, eles deslizam. E ao deslizar, ele acaba fazendo com que haja expansões citoplasmáticas. Isso é bom, porque ele acaba colocando a célula até mesmo em movimento, tá?
E aí a gente vai para o exercício, a gente comentou ontem, movimento ameboide, ciclose, os microtúbulos, filamento de actina, tudo isso a gente falou na primeira videoaula. Hoje a gente vai fazer a correção e a gente vai ver aonde está certo e aonde está errado. Isso é que nos interessa, tá? Então, quem tem o livro, obviamente, a gente vai pegar o livro 2 na página 5. Notem que ontem eu deixei essa atividade para casa. Atividade fácil, atividade rápida. São 5 questões, tá? Que a gente vai fechar aqui rapidamente, tranquilamente, maravilhosamente, né? Nos preparando para um ótimo São João em casa. Ok? Então vamos lá. Na atividade a gente tem o seguinte. Primeira questão. Vamos ver aqui se a gente consegue, né, ganhar o jogo do milhão. E aí ele bota: o citoplasma de uma célula eucariótica está compreendido no espaço entre membrana celular, entre membranas nuclear e citoplasma. Sobre este componente celular, é correto afirmar. Então, o que é que ele quer? Ele quer que a gente fale sobre o citoplasma. Rogério, como é essa questão 1, 2, 4, 8, 16, 32? Por que mudou? Na verdade, isso é uma questão de somatório. Essas questões de somatório eram poucos comuns aqui nos nossos vestibulares, mas alguns caíam, tá? E o problema da questão de somatório é que, se eu errar o somatório, eu erro a questão toda. Não adianta eu acertar o primeiro, acertar o segundo, se eu errar o terceiro, porque é um número que eu tenho que dar como resposta. Então, esse tipo de questão é uma questão que ela contempla as pessoas que sabem do assunto. Vamos ver. Vamos ver se 01 é verdadeiro nesse caso. Ele diz: o citoplasma é uma mistura complexa com várias substâncias. Substâncias orgânicas e substâncias inorgânicas. Então, se for verdadeiro, quer dizer, o citoplasma a gente tem substâncias orgânicas, carboidrato, lipídio, não é? Vitaminas, e tem substâncias inorgânicas também, como os sais minerais e água. Então, o 01 é verdadeiro. O que é que a gente vai fazer? No lugar de soma que tem ali embaixo, ó, qual é a soma? Aí você já bota 1. 1 mais. Obviamente, numa questão de somatório, nunca apenas uma questão vai estar certa. A número 1 não vai estar certa só. Né? Então, você bota aí 1. Lá embaixo, a gente vai ver. Ao microscópio eletrônico, quando se olha o citoplasma, ele é heterogêneo. Verdade também. A gente falou disso ontem. A gente falou que quando ele é olhado e é aumentado em várias vezes aí, tá? Consegue-se ver até mesmo os microtúbulos que formam o citoesqueleto. A gente falou isso aí. Então, o 2 também está correto. Então, eu vou ter 1 mais 2. Bora ver se o 4 está correto. Se estiver correto, a gente coloca também. Ele coloca no 4. Existem em seu interior várias organelas que desempenham funções definidas. Essas organelas elas vão trabalhar, tá? São essas organelas que vão fazer digestão intracelular, vai fazer a respiração, divisão intracelular, tá? Ela vai fazer a respiração celular, então cada uma vai ter funções armazenar, transportar, compactar, então cada uma vai desenvolver uma função. Então, o número 4 também está correto, ok? Então, eu tenho certo 1, 2 e 4. Aí vem a questão 8. Vamos ver se a 8 está correta. Pode-se observar facilmente o seu movimento de ciclose em células vegetais. E é verdade. Nas células vegetais é mais evidente. A gente vê isso na página 4, quando a gente fala da questão da ciclose. Tá? Então, número 8 também está correta. Ele diz 16. Todas as organelas citoplasmáticas são comuns a todas as células de todos os grupos de seres vivos. Errado. Nem todas as células têm todas as organelas, principalmente as células procarióticas. Tá? Uma célula que é animal não é igual a uma célula vegetal. Então elas terão organelas diferentes. Uma célula bacteriana ela vai ter componentes, não é, diferentes dos componentes citoplasmáticos das células eucarióticas. Então, 16 ele está errado. Ele vai estar errado. 16 errado, eu não marco. Então, eu só tenho até agora 1, 2, 1, 2, 4 e 8. 1, 2, 4 e 8. 32. Ele diz que o citoplasma não apresenta
microtúbulos em seu interior. A gente viu que esses microtúbulos eles ajudam tanto no movimento, né, de expansão quanto na formação do citoesqueleto. Então, o 32 está errado, tá? Porque tem esses microtúbulos no citoplasma. Então, a gente sabe que está errado aí o 16 e o 32. Soma 1, 2, 4 e 8. Somou, deu quanto? É isso aí, dá 15. Não é? Então, coloca lá embaixo, soma 15, que é a resposta que a gente quer obter. Segundo quesito, página 5, para quem está chegando agora, viu? Página 5, vamos lá. E no segundo quesito ele pede a não, ele quer não. Cuidado para não pensar que ele quer uma coisa e interpretar de maneira diferente. Ele diz, assinale a alternativa que não aponta características ou funções do citoesqueleto. Você se lembra? Lembra? Quando eu falei na videoaula anterior que o citoplasma das células eucarióticas eram diferentes das células procarióticas, bactéria não tinha aquela composição do citoesqueleto? Pois bem, ele vai cobrar isso agora, gente. Então ele quer que não aponte uma característica. Na letra A, ele diz, constitui-se, funções do citoesqueleto. Constitui-se de uma rede de filamentos de origem proteica, como microtúbulos, microfilamentos e outros filamentos intermediários. É isso aí. Marco esse? Não, ele quer o errado. Letra A está certo. Bora para a letra B. Ele diz que o citoesqueleto forma um arcabouço interno que sustenta o volume citoplasmático. A função dele é essa, né? E mantém suas organelas em locais apropriados no interior da célula. Essa é a função. Né? Da forma, manter lá a estrutura do citoplasma acomodada no interior celular, ou na parte intermediária da célula entre membrana e núcleo. Também está correto. Bora para a letra C. O citoesqueleto ele fornece maquinário, ou maquinária necessária para os movimentos intracelulares, movimentos que a gente chama dentro da célula, tais como o transporte de organelas de um lugar para outro no citoplasma e a segregação dos cromossomos quando entra em divisão celular. Muito bem, é isso aí. Também está certo. Então, errada deve estar ou a D ou a E, tá? O A, D ou a E. Então, a gente tem o D ou E agora para saber quem está errado. E na letra D ele diz o seguinte. Citoesqueleto. Ele determina a capacidade das células eucarióticas e procarióticas em adotar uma variedade de formas e executar movimentos coordenados. Está errado. Célula procariótica não tem, tá? É esse aí, letra D que está errado. Pronto. Segundo D. Marcou D? Já tinha marcado, não é? Então vamos em frente, meu povo. Vamos em frente que já vem mais aula por aí. Terceira questão ele diz: diversas espécies de peixes modificam a cor da pele quando submetidas a algumas variações do ambiente. As células responsáveis por essas alterações contêm grânulos de pigmentos que se espalham por toda a célula ou se agregam numa posição mais central da mesma, em resposta a estímulos hormonais ou nervosos. Ele pede para a gente assinalar a opção que indica corretamente a estrutura responsáveis pela movimentação desses grânulos de pigmentos no citoplasma. Obviamente é o que a gente estudou, não é? Eu estudei o quê? Microtúbulos, não é? Que iria participar aí da constituição do citoesqueleto. Então vai ser no terceiro a letra D. Eu não vou poder querer marcar uma coisa que não vai estar relacionada a citoplasma, tá? Letra D, apesar que a gente tem aí algumas organelas citadas como ribossomos. Letra D nessa questão aí de microtúbulos. No quarto, entre as alternativas abaixo, tem que pensar, não é? Assinale a que não corresponde
a uma função desempenhada pelo citoesqueleto. O que é que o citoesqueleto não faz? Tem uma coisa aqui que a membrana faz e o citoesqueleto não faz. O que é comer. Quem come é a membrana. Então, para entrar o material, não é? Para englobar, engloba por ela. Então, tem aqui, ó, além do mais, por ser bactéria. Então, fagocitose em bactérias, tá? Na letra E da quarta questão. E o último aqui, o quinto, que eu, bem rapidinho. Hoje foi bem rapidinho, uma aula só, tá? Lembrando, pessoal, quem não entregou o trabalho, entrega até hoje, tá? Hoje encerrou para mim, beleza? Quinta questão. A corrente citoplasmática, orientada num sentido muito visível em pelos estaminais de flores de Transdescantia, é conhecido como, corrente citoplasmática é movimento, tá? Então, se é movimento, qual é o movimento que ocorre? Ciclose. É isso aí que a gente estudou ontem. Quinto, letra E. Ok? Então, a gente vai parar por aqui, tá? Hoje a gente fechou o primeiro exercício do módulo 2 da segunda aula. O exercício é a segunda aula, mas a gente está revendo a parte do meio intracelular, tá certo? E fiquem com Deus, se cuidem, que na próxima aula a gente tá junto de novo. Cheiro no coração. Até a próxima.